Olá, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Helena Cardoso e esse é o webinar Como é ter uma produtora de filmes independente, com a Mara Mourão, uma iniciativa da EBAC. Esse é o terceiro dia de webinars da nossa maratona Trabalhando com Audiovisual em 2021. Está todo mundo me ouvindo bem? Já vi que o Alisson está me dando boa noite aqui. Boa noite, Ivanilson. Que bom, que bom. Vamos nos falando o tempo inteiro aqui pelo chat. Aproveitem, já contem para a gente de que cidade e estado vocês. Voltei? Nossa, estamos com algum probleminha aqui de intermitência. Espero que eu já tenha voltado para vocês. Ah, que bom, que bom. Peço desculpas. Estou até duplicada aqui, ó. Vocês estão vendo duas telinhas, né? Mas tudo bem, uma hora vai dar certo. Ai, meu Deus. Será que agora vamos, gente? Vamos lá. Vai dar certo, hein? Vai dar certo. Peço perdão, a gente nunca tinha passado por isso aqui. Vamos lá. Bom, aproveitem, contem para a gente de onde vocês nos veem, de que cidade e estado. E também se vocês já trabalham com audiovisual ou estão querendo migrar para essa área, a gente vai se conhecendo aí aos pouquinhos. Vocês fiquem à vontade para usar o chat para mandar perguntas para a Mara, para fazer comentários a qualquer momento. Se você quiser fazer uma pergunta, clica antes no pontinho de interrogação, porque aí a gente consegue projetar aqui a pergunta para todos verem. Boa noite, Fernando. Fernando fala de São José dos Campos. O Theo, boa noite, Theo. Vamos chegando aí, pessoal. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Bom, a gente tem uma oferta exclusiva para quem está nos assistindo aqui. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela, mas se você já ficou curioso, pode clicar no botãozinho vermelho aqui em cima para saber mais. E, bom, falando para vocês um pouquinho sobre a EBAC, para quem não conhece. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia, baseada em São Paulo, e a gente oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos online, presencial ou híbrido, e 90% dos projetos que os nossos alunos desenvolvem nos cursos são projetos baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC, e 100% dos nossos professores são profissionais atuantes no mercado, de grande destaque. Na área de filmmaking, que é o nosso curso de direção e produção, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só o nosso curso. O nosso curso, o curso online, né, ele é desenvolvido pelo Fábio e a Marília Meirelles, que são os sócios da Irmãos Meirelles, e ele é pensado para te ajudar a produzir conteúdo de audiovisual de alta qualidade, no melhor estilo guerrilha. No curso, você vai ver como um equipamento básico de filmagem e conhecimento de técnicas de roteiro e direção te permitem criar histórias interessantes para redes sociais, para empresas, para clientes e para fazer também os seus vídeos autorais. Essa é a sua porta de entrada na indústria do audiovisual, se você está querendo começar a trabalhar com isso. Dá uma olhadinha no teaser do curso, compartilhar aqui com vocês.
filme é muito mais do que os 15 segundos que vocês vão ver na televisão. Beleza, sou o Fábio. Sou a Marília e nós somos diretores de filmes. Nesse curso, a gente quer mostrar que mais importante que o equipamento é a pessoa que está por trás das câmeras. Não importa se você tem um celular ou uma câmera profissional nas mãos, você vai aprender a transformar uma ideia numa história visual interessante. A ideia desse curso é ensinar os princípios básicos da linguagem cinematográfica. Como é o processo, desde conceber um filme desse até filmar, editar e deixar ele pronto? Você vai desenvolver um projeto final que vai começar a ser pensado desde a primeira aula, para que no final do curso você tenha uma peça para servir de portfólio para o seu começo na carreira audiovisual. Eu acho que esse é um ponto importante aqui no nosso curso, que é você notar a diferença que é você sair da teoria para a prática. Pode fazer isso com o que você tiver disponível. O pensamento aqui é o principal. Bom, legal. Olha, o Alisson compartilhou aqui com a gente que ele produz videoclipes, tem uma produtora com um amigo que ajuda nos roteiros, trabalha numa agência de marketing, editando e filmando. Legal. É amador, mas quer se aprofundar melhor. Muito bom. Bom, Alisson, se você estiver buscando alguma ajuda de algum curso, recomendo o curso, é realmente muito bacana, é totalmente prático. E já já a gente conversa um pouquinho mais sobre o curso, eu dou mais detalhes para vocês também. Vou convidar aqui a Mara Mourão, que é cineasta, ela utiliza o cinema como ferramenta de transformação social. Ela já dirigiu 4 longa-metragens, 4 séries de TV, ganhadora de prêmios, já também dirigiu comerciais, ela está à frente da Mamo Filmes desde 87, né? E faz longa-metragens, documentários, séries de TV e livros. Muito boa noite, Mara, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, que bom que você está aqui com a gente hoje. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com vocês aqui, e estou aqui disposta a responder todas as dúvidas e perguntas que vocês tiverem. Que bom. Então, aproveitem, pessoal, não é todo dia que a gente tem um super profissional como a Mara tirando dúvidas, né? Bom, eu tenho as perguntas aqui para a Mara, mas fiquem à vontade para mandar as suas perguntas também pelo chat. Eu vou lendo aqui para todo mundo. Mara, como surgiu a Mamo Filmes? Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Oi, desculpa. Então, a Mamo Filmes surgiu, foi um caminho muito natural. Eu saí da faculdade, eu fiz a FAAP, depois da FAAP eu fiz um estágio, quer dizer, durante a FAAP eu fiz um estágio numa produtora que nem existe mais, que se chamava Lynx Filme, e aí eu sentia falta dessa parte prática, porque na FAAP o cinema ainda não era digital, né? As câmeras enormes, tudo com película caríssima, os equipamentos carérrimos, então a gente não tinha muita capacidade de pôr a mão na massa, era muito teórico, a meu ver o curso era mais teórico do que deveria ser, né? O oposto do que vocês estão oferecendo hoje na EBAC. E aí eu senti falta. Depois desse estágio, eu resolvi ir para Nova York. E aí eu fiz a New York University, eu fiz um curso de 1 ano lá de Production Workshop, e aí lá era o oposto. Primeira aula, você já queimava negativo, porque lá era barato o negativo, né? E você ainda comprava o negativo rebobinado, que coisa que a nova geração nem sabe o que é, né? Um negativo rebobinado. Mas a gente comprava, era mais barato, então a gente, assim, para aprender profundidade de campo, era torrando negativo, e aí eu conseguia carregar o chassi na câmera, conseguia fazer tudo eu com as minhas próprias mãos.
Então, foi uma experiência muito boa ter estudado. Depois eu fiz também uma outra faculdade lá de vídeo, que na época estava nascendo, né, não é uma coisa nova, e aí eu voltei para o Brasil, depois de alguns anos morando fora, e fiz um curta-metragem lá, sozinha. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar como assistente de direção. E comecei a trabalhar bastante em algumas produtoras, até que eu resolvi montar a minha produtora, porque era um caminho meio natural, né? Primeiro porque eu tinha que dar as notas fiscais e tudo, segundo porque eu queria produzir as minhas coisas, e dito e feito, além dos comerciais que eu fazia nessa produtora, eu comecei a fazer alguns projetos experimentais na minha produtora, né? E o primeiro que eu fiz foi um curta em vídeo, que ganhou o prêmio de melhor vídeo no 11º Video Tokyo Festival, uma coisa assim. Esse vídeo se chamava Meia-Noite, era uma coisa bem experimental para a época. E aí eu comecei a dirigir, né? Depois de ser assistente de direção por alguns anos, eu comecei a dirigir, já tendo a minha produtora, e sempre dirigindo comerciais, mas sempre com o sonho de fazer longa-metragem. E aí, quando eu fiz meu primeiro longa, é que eu ativei de vez a Mamo Filmes. Mamo Filmes, que é de Mara Mourão, ficou Mamo Filmes. Também porque eu queria mamar filmes, era essa a brincadeira. Muito bom, muito bom. E, bom, você que tem essa diferença, né, super ampla, tá acostumada com essa diferença, né, entre um comercial, um longa, uma série. Quais seriam as diferenças básicas de produção desses tipos de produtos? Olha, assim, eu sempre digo que tudo é audiovisual, só muda, né, cada filme tem uma linguagem própria. Então, mas tudo, assim, você está sempre com as mesmas ferramentas na mão, só que você, quando faz um comercial, você tem que saber contar uma história em 30 segundos, o que é uma arte, né? Porque você está fazendo cenas que duram, às vezes, 1 a 2 segundos, e você fica economizando meio segundo na hora que você vai cortar, para poder caber tudo nos 30 segundos. Então, assim, essa arte do comercial é uma ótima escola, porque quando você faz, sei lá, 10 comerciais por mês, você tem 10 fotografias, 10 cenários, 10 figurinos, 10 direções de ator, quando tem ator. Então, é uma ótima escola. Eu achei, para mim, foi uma boa escola. Não que todo mundo tenha que começar fazendo comerciais, né, de forma alguma, mas na época que eu comecei, a única forma de se fazer cinema no Brasil era trabalhando em comercial. Não existia nenhuma outra forma. E aí, ou se existia, eram exceções, não a regra. Bom, depois quando você faz um curta, um média, um longa ou uma série de televisão, cada narrativa, ela tem que ter um arco dramático e tem que contar aquela história, fazendo sentido, né, com o primeiro ato, o segundo, o terceiro, ou se não for de divisão de atos, tem que ter a motivação principal do personagem, os desafios, não só os desafios, mas os obstáculos que esse personagem vai ter que vencer para atingir o seu objetivo, e tudo isso você tem que adaptar ao tempo. Então, se você está fazendo um longa-metragem, os tamanhos desses atos, o tamanho desse arco dramático é diferente de um curta, de um média metragem. Então, é só uma adaptação do tempo, né? Você se especializar em sentir esse tempo e contar a sua história bem contada nesse tempo. Agora, tem uma diferença também entre a ficção e o documentário. Eu adoro os dois, e já fiz os dois. Comecei fazendo 2 longas de ficção, depois fui para 2 longas de documentário, e depois mais 4 séries, sendo que uma série foi de ficção e 3 séries de documentário. Então, eu misturo bastante e eu gosto dos dois. E eu acho que um documentário, o roteiro, existe toda uma base do roteiro,
mas você faz muito roteiro na edição, né? Você tem uma coisa, a edição é muito forte no documentário. No longa-metragem, você tem um roteiro a seguir. Então, o editor, ele quando vai editar, ele já tem esse esqueleto, né, sobre o qual ele vai criar. Obviamente, a mão do montador vai dar um ritmo especial, vai sugerir escolhas de cenas e cortes que dão o ritmo do longa-metragem. Mas se você tem um roteiro, você pelo menos tem que seguir aquela estrutura de roteiro narrativa, né? Se você tem um documentário onde você quer abordar um tema, mas a graça do documentário é que muitas surpresas acontecem no meio do caminho. Se você vai com uma agenda muito fechada, você, na verdade, está querendo provar um ponto, você não está se entregando a um assunto, né? Você não está se entregando para realmente desvendar um assunto. Então, eu digo que você tem que ter um roteiro inicial no documentário, mas você está mais aberto a fazer esse roteiro junto também na edição. Então, são diferenças entre ficção e documentário. Claro, na ficção você tem toda uma área, né, de figurino, de elenco, de cenários e etc., luz muito mais complexa e tudo mais, e no documentário, geralmente, as equipes são menores, e você, né, tem os retratados, mas não um elenco, né, geralmente não são atores, mas já foram feitos documentários com atores, e existe o híbrido, né, que é o docudrama, ou o mockumentary, né, que é um documentário de mentira. Então existem as misturas mesmo. E é engraçado que já nos anos 60, o Fellini, que eu amo de paixão, já fez um filme que se chama We Clowns, que é muito misturado entre documentário e ficção, e você nem consegue discernir direito o que era documentário e o que era ficção naquele filme. E é genial a costura que ele faz nesse filme. Nossa, é maravilhoso, Klaus. É incrível. A gente já tem uma pergunta aqui, deixa eu compartilhar aqui com todos. Bom, o Theo pergunta: como uma pandemia impacta o trabalho de uma produtora independente? Olha, impacta muito, muito. Primeiro, os primeiros meses, todas as produções no mundo todo pararam por uma questão sanitária, saúde pública, não existia filmagem, os grandes estúdios de Hollywood, até as pequenas produtoras no Brasil, todas paradas, inclusive a gente começou a ver várias reprises na televisão, várias séries que estavam, assim, indo da, sei lá, segunda temporada para a terceira, pararam, e aí você fica esperando mais tempo para ter a terceira temporada. E aí, depois de alguns meses, começaram a se fazer protocolos de volta. E nesse protocolo de volta tem uma série de regras. Então, quando uma equipe vai filmar, ela tem que desinfetar o ambiente antes e depois que a equipe foi embora. Todo mundo tem que ser testado, as pessoas se testam, assim, antes de entrar no set. Então, assim, geralmente as pessoas que trabalham, estão ativas no cinema, estão se testando 1, 2 vezes por semana, e todas usam máscara. E também você não pode ter, você só pode ter até um número específico de pessoas no set de filmagem, você não pode ter 50 pessoas no set. Então, isso é um protocolo da retomada, né? Então, as produções começaram a andar novamente com esses novos protocolos. Às vezes, dependendo da situação do país, a coisa para ou volta. Mas, além disso, no Brasil, a gente tem uma situação especial, porque a gente tem uma pandemia e um pandemônio que quer destruir o cinema. E esse ser que quer destruir o cinema faz a Ancine não anda, o fundo setorial não anda, eles estão com o dinheiro da gente parado. Se vocês não sabem ainda, o dinheiro que está no fundo setorial é um dinheiro da área cinematográfica, porque são impostos, é o Condecine, que é o imposto cobrado sobre os ingressos e sobre as telecoms. Então, é um dinheiro da área que deveria ser aplicado na área. Esse dinheiro existe, está parado, e o fundo setorial não contrata, nem a Ancine, porque tem uma política
do governo de paralisação da cultura, né? Então, o governo, ele é contra a área cultural abertamente, e as coisas, e quando andaram no começo, em 2019, quando começou esse governo, né? Foi em 2019 que começou? Foi, né? No começo de 2019, os filmes que estavam sendo feitos e os editais que estavam sendo abertos começaram a ser censurados. Então, por exemplo, tinha um edital com temática LGBT que foi literalmente cancelado pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria de Cultura, porque uma das coisas que esse presidente fez foi acabar com o Ministério da Cultura. Então, vocês veem como realmente faz todo sentido, né? Você não tem um ministério. Aí depois você tem no ministério um secretário, na Secretaria de Cultura, um secretário que faz um vídeo nazista. E depois você tem a Regina Duarte, que não fez nada, muito pelo contrário, só atrapalhou. Depois vem esse cara, Mário Frias, que infartou e ninguém nunca mais ouviu falar dele depois que ele infartou. Então, assim, realmente a gente está numa situação que nesse momento, vocês mais jovens tenham esperanças, porque nós mais velhos e as associações de cinema, nós estamos entrando com ações, processos contra o governo, e em alguns casos a gente já está ganhando, então o Ministério Público já está condenando os diretores da Ancine por improbidade administrativa. Então, a gente está tendo que gastar os tubos de dinheiro para poder processar esse governo, para poder voltar a trabalhar. Mas a gente vai começar a trabalhar alguma hora, nem que seja quando esse governo for embora, vai embora, né? E a gente vai voltar. Mas a gente tem, então, o impacto da pandemia e o impacto do pandemônio. É simples de explicar. Pois é, infelizmente. O Alisson até comentou aqui, infelizmente estamos lascados com esse presidente. Alisson. Mas vai passar. Vai passar. Olha, temos algumas outras perguntas aqui. Deixa eu mostrar aqui para a gente. O Alisson também pergunta, qual o tamanho de uma equipe que produz comerciais a nível nacional? Olha, depende, assim, geralmente são as 50 pessoas. Agora, depende muito do comercial, né? Se o comercial for uma pessoa num fundo croma, a equipe pode ser menor. Se o comercial tiver muito equipamento de luz, aí já vem, né, toda a equipe de maquinária, de elétrica, e se tiver atores, vem toda a equipe de maquiagem, de cabelo. Então, depende muito se você está fazendo um comercial com um produto num fundo infinito, ou se você está fazendo um comercial com, né, várias locações e atores. Então, no cinema em geral, não só nas equipes de filmagem de comerciais, mas em toda e qualquer equipe, o que varia varia muito, dependendo do que você está filmando, do número de diárias e do número de locações, né? Então, o orçamento de um filme depende muito disso. Quantos dias vai demorar para você fazer o filme, editar o filme e até ele ficar finalizado, e em quantas locações você vai filmar. Porque esses deslocamentos pressupõem várias diárias de filmagem. E isso é que vai encarecendo um orçamento. Então, vocês imaginam que se eu fizer um filme que se passe inteiro dentro de um apartamento, com 2 atores, é um gasto. Se eu fizer um filme, um road movie, onde o carro vai viajando pelo Brasil, é outro orçamento. E se eu fizer um filme que se passa numa faculdade cheia de alunos, é outro orçamento. E se eu fizer um filme fora do Brasil, é outro orçamento. Então, assim, depende muito. É difícil você falar um orçamento ou um tamanho de equipe é assim. Depende da história que você quer contar. Perfeito. Vamos lá, temos várias perguntas aqui, Mara. Olha, o Daniel pergunta, ao montar uma produtora, como conseguir os primeiros clientes? Como você encontrou a sua carteira de clientes? Então, eu funciono de uma maneira um pouco diferente, porque eu não estou fazendo comerciais, então eu não vou buscar
clientes que seriam as agências de publicidade, ou até as próprias empresas. Então, eu não preciso procurar esses clientes, porque no momento eu estou mais focada nos meus projetos de longa-metragem e séries de televisão. Então, eu não tenho essa preocupação. Quando eu trabalhava em produtora de comercial, eu já estava trabalhando numa produtora que era muito conhecida na época. Então, as agências, elas tinham um filme para fazer e elas mandavam esse roteiro para várias produtoras, e a produtora que oferecesse o melhor orçamento e tivesse um diretor que elas confiassem, essas agências escolhiam essa produtora, né, para fazer o comercial. E era uma concorrência entre algumas produtoras boas de São Paulo e muitos filmes, então sempre tinha trabalho, né? Foi o que eu chamo de a era de ouro da publicidade. Hoje em dia mudou muito, entendeu? Mudou muito. Estão fazendo comercial, às vezes, com celular direto para o TikTok. Nem passa em televisão, nem passa em lugar, vai direto para o TikTok. Então, tem muita coisa acontecendo. Mas, assim, como você pegar o primeiro cliente, é difícil dizer, eu não saberia dizer. Talvez talvez ter um portfólio com algum outro tipo de filme que mostre o seu talento, e aí bater na porta das agências de publicidade, mostrando o teu portfólio e dizendo, olha, eu também quero fazer comerciais e eu tenho esse tipo de estilo, né, de filmagem. É isso. Legal, olha só, mais uma pergunta aqui do Henrique. Qual a saída para produções futuras em um país sem incentivos? Voltando à questão dos recursos. É a vez das plataformas on-demand e os branded content? Então, tem o lado bom e o lado ruim. É a vez das plataformas de VOD, que estão aumentando em número, né? Antes era só Netflix, agora tem a Amazon, tem Disney, tem Globoplay, tem a Warner, tem a HBO Go, tem várias plataformas e cada vez mais vão ter plataforma de streaming chegando. Essas plataformas estão salvando o mercado, porque várias produtoras que estão sem trabalho via incentivo, já que a Ancine e o Fundo Setorial pararam, essas produtoras estão fazendo produções para Netflix, Amazon, Globo, Globoplay, etc. Então, muitas produtoras, especialmente as grandes, estão fazendo filmes para essas plataformas. E para branded content e institucionais, e comerciais também. Então, essas produtoras, elas ficam transitando, já que não tem mais incentivo acontecendo. O que vai acontecer é que, assim, por um lado, aumenta o mercado, a gente não precisa mais fazer filmes só através das leis de incentivo, porque também tem o streaming, mas o lado ruim é que, por enquanto, a negociação com o streaming é muito difícil para nós produtores, porque nós viramos fornecedores de serviço, prestador de serviço. A gente não é mais dono né, a gente não tem autoria e não somos donos dos nossos projetos, porque é quase como se você, quando fecha um contrato com a Netflix, você está sendo contratado para fazer um filme, uma série, mas esse filme é deles. Agora, depende da parceria. Se o seu filme já estiver pronto e você vender, não. Mas se você tiver o dinheiro deles para produzir, sim. Então, isso tudo está muito recente no mundo todo. E no mundo todo está se discutindo essas relações, né, de produção. Porque os produtores, os diretores, eles querem continuar tendo autoria, querem poder ser donos dos seus produtos e depois de um tempo saber para onde eles querem mandar esses produtos, né? Como é que eles querem distribuir esses produtos. Sim. Bom, voltando aqui, me diga uma coisa. O que você acha que muda no olhar da direção, pegando dois exemplos de trabalhos seus, né? Comparando um documentário como Quem se Importa e um filme de ficção como Avassaladoras.
Qual é a diferença do olhar da direção? Nossa, são opostos, né? Porque o Avassaladoras é uma comédia romântica, e o Quem Se Importa é um documentário sobre empreendedores sociais ao redor do mundo. E assim, muito diferente, né? Um além do clima, um é ficção, o outro é documentário, um é comédia, o outro é um tema mais denso, né? Embora tenha alguns momentozinhos mais engraçados, mas assim, é pouca coisa. Então, são filmes muito diferentes, e são muito diferentes também na forma de produzir, né? Então, o filme de ficção, a gente primeiro tem um roteiro fechado, aí a gente faz uma pré-produção, nessa pré-produção a gente escolhe os atores, escolhe os figurinos, os cenários, aí faz toda uma fotografia, quem vai fazer, a equipe toda que vai fazer o som, que vai fazer a direção de arte, tudo. Quando isso tudo está levantado na pré-produção, aí tem um quebra-cabeça gigante, que é o plano de produção, né? Que são que dias você vai filmar o quê, quando e quem, né? E aí, se chove, desestrutura o plano todo. Se um ator tem um problema, desestrutura o plano todo. Então, o assistente de direção, que geralmente é responsável por esse plano de produção junto com o produtor, eles sofrem para fazer esse plano de produção. Tem sempre que ter um plano A, um plano B e tudo mais. Aí depois que você passa pela filmagem, são várias semanas de filmagem, na verdade, nesse ponto é uma coincidência, porque eu acho que eu demorei 7 semanas no Avassaladoras e eu acho que eu demorei 6 semanas no Quem Se Importa. Então, talvez não tenha sido tão diferente assim. Aí depois você tem a finalização do Avassaladoras, que foi mais rápida do que do Quem Se Importa. Porque no Quem Se Importa, como eu digo, um documentário, que eu criei muito roteiro na ilha de edição, eu fiquei quase que 1 ano na ilha de edição. Então, demora. O Doutores da Alegria também, que é um documentário, eu fiquei 1 ano na ilha de edição também. Já a ficção foi bem mais rápido. Então, tem essas diferenças. Não sei, é tão diferente que eu não sei por onde começar. Não, perfeito, muito bom. Me diga uma coisa, quem está começando a filmar agora? Hoje em dia todo mundo tem um celular que tem uma câmera, então é uma coisa muito mais simples, vamos dizer, para começar, mas quais são os cuidados para quem está começando no momento da captação de imagens? Que tipo de dicas você pode dar? Na hora de captar as imagens, eu acho assim, hoje em dia as coisas mudaram muito. Quando eu comecei, você tinha uma preocupação muito grande, porque você tinha que ter ou uma câmera 16 ou uma câmera 35mm, os equipamentos eram pesados, só o cameraman chegava perto das câmeras. Eu, como assistente de direção, não podia encostar na câmera, porque era tudo tão caro, tão precioso, que você não chegava perto. E se tinha essa preocupação com a extrema qualidade, como era negativo, você não sabia se o que você estava filmando estava alcançando o resultado que o fotógrafo desejava, né? O fotógrafo e o diretor desejavam. Então, você só sabia disso depois que o laboratório revelava o filme. Então, você não podia destruir os seus cenários até que você chegasse a revelação do negativo do laboratório e você visse que não tinha nenhum problema, não tinha nenhum risco no negativo, que não tinha nenhum problema de o microfone entrou, tinha uma série de problemas que podiam acontecer com a fotografia, ou com a interpretação de alguém, ou com o cenário, ou com alguma coisa que vazou em quadro. Isso tudo fazia com que as pessoas ficassem muito tensas até verem as imagens e falar, não, pode desmanchar o cenário. Às vezes tinha que esperar a aprovação do cliente. Depois que o cliente aprovasse, aí sim podia desmanchar o cenário. Mas hoje em dia, com o advento do cinema digital, e você está filmando até com o celular, então, hoje em dia eu acho que a qualidade de imagem, ela não é tão importante quanto a ideia
entendeu? Então, às vezes, você pode... Só um pouquinho. WhatsApp. Você pode, sim, você pode ter um filme feito com um super filme com efeitos especiais e etc e tal, pedindo, solicitando, só um minutinho, só. Ele tá, vai lá, por favor. Desculpa, Consumo. Então, você pode ter um filme, grande produção, com uma super fotografia, um cuidado extremo, porque tem paisagens incríveis e é uma câmera maravilhosa, e você tem um cuidado com a qualidade de imagem enorme, você vai para o telão e você quer ter uma imagem incrível no telão, mas você também pode fazer coisas com câmeras muito mais simples. Então, assim, eu fiz, por exemplo, o Doutores da Alegria, eu filmei com uma câmera que, na época, nem se filma mais com ela. Era uma HD Cam, que era uma qualidade muito inferior às HD que a gente tem hoje. E, mesmo assim, eu consegui fazer o blow-up e chegar a projetar esse filme nos cinemas. E ficou muito bom, entendeu? Mas, obviamente, não era uma imagem de 35 milímetros na época, ou uma imagem Super HD de hoje em dia, né? Não era uma 8K, não era uma imagem como hoje em dia a gente consegue fazer. Porém, a ideia era tão boa, a história do filme era tão legal, que isso ficava em segundo plano, né? Tanto é que eu fiz um híbrido nesse filme, eu fiz uma parte com a HD Cam e outra parte em Super 16 milímetros. Então, misturei vídeo com cinema, fiz o blow-up de tudo para cinema, para 35 milímetros, e exibi no cinema em 35 milímetros. Aí que eu acho que hoje em dia você pode pegar uma Blackmagic, sei lá, uma Canon, e fazer um filme com uma câmera mais portátil, e você consegue atingir bons resultados, especialmente se o teu filme é para a internet. Aí melhor ainda, aí você pode filmar com muitas câmeras disponíveis no mercado. Agora, se você quer ir para o telão, também, aí depende, né? Já foram feitos filmes com câmeras mais simples e mais portáteis, e que deram bons resultados de bilheteria, mas a maioria ainda dos longa-metragens são feitas com câmeras mais possantes, né, com uma resolução melhor. Aí depende do que o fotógrafo está acostumado a usar e o que ele pretende para aquele filme especificamente. Mas é isso. Antigamente não tinha esses recursos de filmar com câmera digital mais simples. Verdade. Bom, pessoal, para quem chegou com a conversa já iniciada, a gente está aqui hoje com a Mara Mourão, que está à frente da Mamo Filmes desde 1987, e para quem quer começar a fazer os próprios filmes e vídeos e entrar no mercado audiovisual, dá uma olhadinha aqui no curso online de filmmaking que a gente tem na EBAC. Deixa eu mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, ele foi desenvolvido pelo Fábio e pela Marília Meirelles. E, no curso, você vai entender como tirar uma ideia do papel com os recursos que você tem em casa, colocando a sua criatividade em prática com a ajuda de conceitos básicos de uma produção de audiovisual. E você também vai aprender a planejar as suas produções e fazer orçamentos que tornem o seu projeto viável. Você vai ganhar autonomia e segurança para contar as histórias que tenham a sua voz em projetos profissionais de qualidade. Você vai se capacitar para trabalhar com publicidade ou mostrar ao mundo os seus vídeos autorais. Além da materialização de uma ideia, parte do conceito aplicado ao curso é aprender a divulgar o que você é capaz de fazer. Então, você vai conhecer técnicas de divulgação para que seu conteúdo chegue às mais diversas plataformas. E, para você entrar com o pé direito nessa profissão, a gente oferece, só para quem está aqui com a gente hoje, 50% de desconto no valor total do curso. Só clicar aí no botãozinho vermelho aí em cima.
fiquem tranquilos, pode clicar à vontade, o clique não te inscreve automaticamente no curso, ele simplesmente vai garantir os 50% de desconto para você, e você deixa ali um cadastrinho rápido para que a nossa equipe de vendas entre em contato com você, vá tirando suas dúvidas. A gente tem alguns outros cursos na área também, a gente tem um curso de edição, por exemplo, muito legal, alguns cursos na área de pós. Então, você pode ir tirando suas dúvidas, conversando com a equipe, para você tomar a decisão correta para a sua profissão. Mas, se você não clicar aqui agora, você perde desconto de 50% nesse curso. Então, clica logo aí e garante, tá bom? Bom, voltando aqui para a nossa conversa, Mara. Como eu posso estruturar um roteiro de entrevistas para a composição de um documentário? Olha, eu costumo fazer um esquenta, né? Então, nesse esquenta, eu começo a conversar com a pessoa e a perguntar sobre a infância dela, sobre como ela cresceu, qual o background dela, como ela chegou onde ela está. Eu vou deixando a pessoa um pouco mais à vontade. E aí, depois, depende muito de onde você quer chegar, né? No Quem Se Importa, eu queria chegar no ponto, assim, o que é ser um empreendedor social? Como é que elas tomaram essa decisão? Mas eu não comecei assim, a primeira pergunta é, como é que você decidiu ser um empreendedor social? Porque a pessoa está fria ainda, ela não, entendeu? Ela não se soltou. Então, eu primeiro amaciava, ela contava da vida dela toda, e aí eu ia chegando nesse ponto do que é ser um empreendedor social. No Doutores da Alegria, eu fiz diferente. Eu fiz uma pré-entrevista com todos os entrevistados, de horas e horas. E perguntei tudo sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional, como é que era ser um palhaço dentro dos hospitais, quais eram os desafios, os obstáculos, as coisas boas, sabe, tudo que vocês puderem imaginar. E aí, eu peguei essas pré-entrevistas e eu escolhi as melhores respostas, e aí, na hora da filmagem, eu já sabia o que perguntar e o que as pessoas iam responder, entendeu? Então, às vezes, é legal fazer a pré-entrevista, às vezes não, depende. No Quem Se Importa, não daria para fazer uma pré-entrevista com pessoas que eu filmei, né, ao redor do mundo, pessoas muito importantes e tal, não dava para fazer essa pré-entrevista. Mas quando dá, também pode ser legal. Maravilha. Bom, como se dá a relação com o cliente na criação de um comercial? Olha, na época em que eu fazia comerciais, era uma loucura, assim, você recebe o roteiro, aí você marca uma reunião na agência, e aí você escuta muito tudo que eles... Eu já fiquei 6 horas numa mesa de reunião, tentando decidir se o cabelo da atriz era para dentro ou para fora, sabe? Então, assim, é de enlouquecer às vezes. Mas, assim, eles realmente ficam vendo os detalhes sabe, detalhe de... você vai apresentar, claro, se você for fazer o comercial, eles vão pedir uma série de referências da visão do diretor, de como o diretor vê o figurino, o cenário, e fazer teste de elenco, e aí apresentar uma série de opções de elenco. Então, na reunião com a agência, você está com um portfólio de tudo que você está apresentando sobre aquele comercial. Então, o diretor vai falar assim, olha, eu sugiro tal ator, mas eu também testei esses outros. Às vezes a agência vai concordar com você, não, eu realmente concordo, esse ator aqui tem mais a ver. Às vezes a agência vai falar, não, de jeito nenhum, essa pessoa não tem nada a ver, eu preciso de uma outra pessoa, e às vezes gongam todos o elenco apresentado e querem que refaça o teste de elenco para buscar mais atores. Aí depende muito também, vamos apresentar referências de figurino, referências de cenário, ou croquis de figurino, croquis de cenário, referências de fotografia, e tudo isso é discutido com o cliente, né? Então, todos os detalhes do comercial é discutido antes com o cliente, e aí na hora da filmagem,
Às vezes o cliente está presente na filmagem e ainda dá palpite, olha, faz mais um take, ou já está bom, ou acho que também deveria ter uma opção de o ator não estar só sentado, deveria levantar, ou eu queria que vocês fizessem um plano mais fechado ou mais aberto. Às vezes o cliente está no set e dá palpite. Às vezes o cliente não está no set e aí o diretor fica mais livre para filmar do jeito que ele quer, né? Mas tem sempre, no comercial é tudo muito amarrado, né? É sempre tudo muito combinado com o cliente, porque o cliente conhece muito bem o produto que quer vender, então ele sabe muito bem né, o que ele quer desse filme. Perfeito. Tem uma pessoa perguntando aqui como ficam as coproduções internacionais. As coproduções internacionais, elas ficam assim, geralmente, você faz uma coprodução internacional da seguinte forma, a produtora, sei lá, na França, ela vai levantar dinheiro lá, porque no contrato de coprodução, a gente vai levantar dinheiro aqui. Então, eu tenho vários amigos que fizeram um contrato de coprodução, a coprodutora internacional conseguiu a parte de fora, e no Brasil não sai a parte do Brasil, entendeu? Então, assim, tá difícil fazer coprodução internacional nesse momento. Tem algumas poucas produtoras que filmam muito no exterior, então, a produção toda é feita no exterior, mas são raras. A maioria das produtoras tem coproduções mesmo, Brasil, Argentina, Brasil, França, Brasil, Portugal, e aí cada caso é um caso e tem essa dificuldade da gente não estar conseguindo liberar com a Ancine essas verbas de coprodução. Eu ia justamente, estava aguardando essa pergunta aí do Henrique para juntar com uma outra que eu tenho aqui, que queria que você contasse um pouco para a gente quais são os meios de captação de recursos para trabalhos autorais. Você já falou bastante, né, dos entraves que a gente está tendo com a Ancine agora. Então, para quem ainda está começando na área, explica um pouquinho como funcionam os editais, os fundos. Então, a gente tem vários editais a nível municipal, estadual e federal, né? Nós tínhamos esses editais, agora está mudando tudo, mas basicamente sempre eram editais municipais, estaduais e federais. Além desses editais, a gente tinha a linha do artigo 1A e do artigo 1º da Ancine, da Lei do Audiovisual, que era a captação de recursos junto às empresas privadas. Então, cada produtor captava recursos para o seu filme, independentemente de participar de um edital. E a gente também tinha o fundo setorial, que você também, várias produtoras enviavam os seus projetos e tinha uma pontuação. Os pareceristas pontuavam os projetos, pontuavam as produtoras, pontuavam os diretores, e conforme essa pontuação, alguns projetos eram escolhidos para serem produzidos ou distribuídos ou finalizados. Isso tudo, então, né, a parte toda do fundo setorial e da Ancine está bem devagar. A parte dos editais, o governo estadual, o João Dória, acabou de acabar com o PROAC, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, então a gente está ainda, assim, se você vai fazer um curta-metragem, eu acho que pode usar também a Lei Rouanet, mas longa, média, programa de televisão, você já tem que ir pela Lei do Audiovisual. Então, essas coisas estão mudando já agora em função tanto da Ancine parada, quanto dessa coisa do PROAC, né, que aqui, e agora em outros estados, cada estado tem a sua lei estadual, as suas leis municipais, e tem que ficar correndo atrás desses editais. E tem editais também, por exemplo, sei lá, um edital de desenvolvimento de um laboratório internacional, às vezes aparece, então tem algumas coisas que aparecem fora disso, mas o mais comum era a gente captar, nos meus filmes,
eu captei recursos junto às empresas privadas, todos os 4 longa-metragens. Depois as séries de televisão, teve 2 com o fundo setorial, e assim foi, uma foi, acho que foram 2 ou 3 com o fundo setorial. E agora está tudo um pouco em compasso de espera. Pois é. Você citou agora os seus 4 longas. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao dirigir cada um desses longas? Muito diferentes entre si. Meu primeiro longa-metragem, o primeiro desafio que eu tive foi conseguir um elenco legal sendo meu primeiro filme. Então, foram umas histórias muito engraçadas. A Miriam Muniz, que já faleceu, ela e a Beth Lago, que também já faleceu, as 2 participaram do meu filme. E a Miriam Muniz, ela não entendia, ela recebia mensagens através de pessoas de que eu queria que ela tivesse no meu filme, e ela recusava, não entendia e tal. Até um dia que eu apareci no final de uma peça de teatro dela, com um monte de flores, e consegui chamar a atenção dela, e aí ela entendeu, eu tinha recebido um roteiro, e pensava que tinha lido meu roteiro, tinha lido outro, então ela falou, eu não quero morrer esfaqueada, cheia de ketchup. Aí eu falei, Miriam, mas eu estou fazendo uma comédia, eu não tenho ninguém esfaqueado no filme. Aí ela falou, então eu acho que eu li o roteiro errado, tá, uma bagunça, mas no final das contas ela resolveu acreditar em mim, era meu primeiro longa, né? E a Beth Lago, a mesma coisa, convenci a Beth em Nova York, eu consegui convencer de que ia dar tudo certo. Então, esse foi o primeiro desafio, conseguir um elenco com uma diretora estreante. Depois veio a coisa da grana, né? Então, assim, eu consegui uma grana que era muito pouca, mas na época também, como tinha muito pouco longa-metragem sendo feito no Brasil, foi a época da retomada do cinema, porque o Collor tinha acabado com a Embrafilme, a gente ficou um tempo sem fazer filmes e estava começando a retomar em 95, 96, e aí eu estava nessa onda. Então, eu tinha muito pouco dinheiro, mas as pessoas estavam muito dispostas a ajudar. Então, eu fiz um cenário gigantesco, um apartamento de mais de 300 metros quadrados, e eu tive, acho que, uma poltrona que eu aluguei, o resto foi tudo emprestado. Amigos, todo mundo emprestando coisas. Então, isso foi muito legal. E aí, o meu segundo desafio nesse filme, meu terceiro desafio, foi conseguir dinheiro para finalizar e distribuir esse filme. E aí, quando chegou na hora da distribuição, é o grande desafio, porque o Brasil tem poucas salas de TV, de cinema, né, comparado ao número de habitantes. Então, por exemplo, não vou nem comparar com os Estados Unidos e Europa, não, estou comparando assim, Argentina, México, tem muito mais salas per capita do que o Brasil. Então, a gente tem poucas salas. Quando entra um blockbuster, tipo o Homem-Aranha, ele toma todas as salas brasileiras. Por isso existe a cota de tela. E a cota de tela já foi desrespeitada e já até sumiram com essa cota de tela no começo do governo Bolsonaro. Agora voltou, mas é sempre uma coisa, né, meio... As pessoas brigam com isso. E então tem o grande desafio que é distribuir. Na época, tinham pouquíssimos filmes brasileiros sendo distribuídos. Então, meu primeiro filme, que eu gosto bastante, porque tem cara de primeiro filme, mas eu acho legal, porque eu tive tanto amor fazendo e tudo mais, e ficou engraçado, eu não conseguia distribuir direito. Eu distribuí em pouquíssimas salas, porque a distribuidora na época era Rio Filme, que era péssima, e distribuiu em poucas salas. Bom, o segundo filme, que foi Avassaladora, já foi um outro tipo de desafio. Eu tinha um elenco muito bacana, Gianecchini, Giovanna Antonelli, Caco Ciocler e tudo, e tinha uma produção bacana também, mas eu tinha um desafio em ter não muita grana, ter que fazer em poucos dias a filmagem, para o tipo de tamanho de filme, e depois, na hora de distribuir, o distribuidor quis editar o meu filme de uma forma que eu não queria. Então, infelizmente, o filme foi cortado de uma forma que eu não acreditava. E foi para os cinemas com esse corte, que é o corte do distribuidor.
Então, esse foi um grande desafio para mim, né, conviver com isso, né, de ver o meu filme, que não era o filme que eu reconhecia como o que eu tinha pensado. Mas também fez um sucesso grande, foi, assim, a maior bilheteria do cinema brasileiro naquele semestre, foi uma coisa bem bacana. O terceiro filme foi Doutores da Alegria. O meu desafio foi filmar dentro dos hospitais, porque eu tinha que ver crianças doentes e pessoas, né, e filmar, passar semanas filmando dentro do hospital. Cada dia que eu voltava para casa, parecia que eu tinha levado uma surra. Eu chegava, assim, esgotada, né, de ter filmado dentro dos hospitais, vendo cenas tão tocantes. O filme realmente é muito tocante. Não sei se você vai querer mostrar o trailer, mas se você quiser mostrar o trailer agora do Doutores da Alegria. Vou preparar aqui, enquanto você conta mais um pouquinho desse filme. E aí, então, foi assim, foi um grande desafio montar esse quebra-cabeças de várias pessoas falando do que era, né, esse olhar do nariz vermelho. Aqui. Desde o começo? Pode ser desde o começo? Desde o começo, o trailer. Se você acha que o lugar de palhaço é no circo, cuidado. Você pode se surpreender. Você já ouviu falar dos Doutores da Alegria, mas nem imagina o que eles realmente são capazes de fazer. Venha conhecê-los melhor. Doutores da Alegria. Palhaço, ele cria uma atmosfera diferente. Palhaço sabe perder, né? Desde que a humanidade passou a se no meio deles, sempre tem um palhaço. O palhaço é profundamente subversivo. Ser palhaço é difícil. E a gente faz o caminho inverso. A gente vai fazer teatro. Às vezes, nós somos as únicas visitas que uma criança recebe. Beijo frouxo. Abre a boca. Venha ver a vida como ela é, transformada no que você gostaria que fosse. Doutores da Alegria. Muito mais que um filme. Um novo jeito de ver o mundo. Nos melhores cinemas. Então é isso. E o desafio do Quem Se Importa foi fazer um quebra-cabeças de conseguir organizar todas essas entrevistas em vários países com pessoas que tinham agendas muito difíceis. Então, esse quebra-cabeças, às vezes eu tinha que cruzar um país, ir da costa leste para a costa oeste, no dia seguinte para a costa leste, porque não casava a agenda das pessoas. Então, e também arrumar dinheiro para finalizar, a edição foi muito difícil, e até eu conseguir lançar o filme, aí a distribuição de um documentário. Agora, o filme depois rodou o mundo e ele é visto no mundo todo, ele causou um impacto social muito grande, né? Eu comecei a aprender o que é usar o cinema como uma ferramenta de impacto social através do Doutores da Alegria e depois do Quem Se Importa, né? E aí eu vi pessoas que me disseram que os filmes tinham mudado a vida delas. No começo, eu fazia comédias, eu não imaginava muito isso, né? E aí eu fiquei encantada com essa resposta do público
e por isso, né, continuei fazendo coisas nesse sentido. Se você quiser mostrar o trailer do Quem Se Importa, mas o Quem Se Importa foi mostrado em Harvard, na Columbia University, na USC, na Duke, na Brown. Muito legal. Vou colocar aqui para a gente. Mara, só vou pedir para você fechar o seu microfone, porque eu acho que a gente ouviu dobrado o som. Ai, que pena. Espera um pouquinho só. Qual é o nome que se dá para um ativista que, de tanto protestar, inicia um movimento que acaba mudando tudo ao seu redor? Everyone was trying to help me because they thought, you have lost your way. You know, I couldn't explain it. And then one day someone said, oh, you're not crazy. You're a social entrepreneur. What is a social entrepreneur? Não importa se ele faz para ajudar 4 pessoas ou para ajudar 1000. O importa é o sentimento que está por trás. Todo mundo pode mudar o mundo. We are creators. We create our own life. We create our own world. So before we create our own world, we must imagine what kind of world we want to create. And then start doing that. Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive. For what the world needs are more people who've come alive. Incrível. Maravilhoso, Mara. Então é isso, cada um tem um super... Olha o meu parente aí, Henrique Mourão. Oi, primo. Já fez perguntas aqui. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Aline, deixa eu colocar na tela para a gente. Quando você escreve um roteiro e quer produzir, mas não tem condições financeiras, existe a possibilidade de entrar em contato com produtoras para fazer o filme acontecer? Sim, sim, com certeza. Você escreve um roteiro, você tem um projeto muito bacana, você manda para as produtoras e participa também de pitchings. Hoje em dia tem o Cine Pitching, tem outros, tem o Série Lab, Séries, tem vários eventos que você apresenta como roteirista, você apresenta o seu roteiro, e aí você fica sendo visto pelas produtoras e tal, e você vai também batendo na porta, mandando por e-mail, até que alguém se interesse pelo teu projeto. Geralmente é mais legal começar assim, você escreve um roteiro e manda para uma produtora mais experiente, né? Aí você vai aprendendo até um dia montar a tua própria produtora. Isso se você tem esse lado roteirista. Se você tem um perfil de produtor, legal você ir trabalhar numa produtora grande para entender melhor como é o esquema e depois montar a tua produtora. Se você tem um perfil de diretor de fotografia, melhor você já começar fazendo os teus filminhos e montando um portfólio. Se você tem um perfil mais de diretor, também, melhor você já começar fazendo os teus filminhos e montar um portfólio para mostrar.
Então, depende do que você quer fazer. O roteirista tem que criar um roteiro e ir mostrando por aí. Legal. Bom, voltando à ideia do quem se importa, Mara, como que você relaciona o seu trabalho como cineasta com programas de educação para empreendedorismo social? O Quem Se Importa, quando eu comecei a fazer o Quem Se Importa, as pessoas não sabiam nem o que era empreendedorismo social. Eu ia nas empresas buscar dinheiro, eu falava com as pessoas do meu filme, e elas falavam, empreendedor social, o que é isso mesmo? Isso foi em 2008. E de lá para cá, tudo mudou, né? E o Quem Se Importa, eu acho que foi um dos componentes que ajudou a democratizar esse conceito do empreendedorismo social. Ele foi muito usado por escolas, por conferências, por ONGs, por empresas, para justamente servir como uma aula sobre o que é ser empreendedor social. E esse filme foi mostrado em várias faculdades do Brasil e do mundo, importantes, tipo Harvard, em universidades na Rússia, na Nova Zelândia, na Austrália, olha, em tudo quanto é parte do mundo, né? Eu sei de várias exibições que são as exibições que me pediram autorização, imagino as que não me pediram. Então, ele sempre foi usado como vamos dizer, uma ferramenta para inspirar uma primeira discussão sobre o tema, né? É um pontapé inicial. Aí depois as pessoas aprofundam. Então é isso, eu até fiz depois um toolkit para funcionar para as escolas começarem a partir daí, ensinarem, né, mais sobre o empreendedorismo social, e depois eu criei um projeto social, que chama-se Sementes de Transformação, que eu fiz o primeiro acampamento de empreendedorismo social do Brasil, e eu levei durante 3 anos jovens, que misturava jovens de escola pública com jovens de escola privada, levei para um acampamento e fazia uma imersão de 4 dias de empreendedorismo social. Isso mudava a vida dos jovens, assim. Muitos realmente disseram que foi antes e depois disso. E também a gente levou esse programa para escolas e para ONGs. Foi bem legal. Que incrível, que lindo. Bom, a gente está se encaminhando para o fim desse nosso encontro. Eu queria reforçar o convite para todo mundo que está nos assistindo a saber um pouquinho mais sobre o nosso curso de direção e produção de vídeos. Vou mostrar aqui para vocês como funciona a estrutura do curso online da EBAC. Então, ó, nesse curso de filmmaking, você vai ter mais de 30 videoaulas, e você pode acompanhar as aulas pelo computador, tablet ou celular, no momento que você achar mais propício. Ao longo do curso, você desenvolve atividades totalmente práticas, como a gente mostrou no começo, no vídeo, realmente mão na massa, e no esquema guerrilha, faça você mesmo do começo ao fim. À medida que você vai desenvolvendo as suas atividades, os tutores da EBAC vão te dando um feedback, vão te dando ideias para melhorias, e no final, você termina com um videozinho curto produzido por você, que já deixa no seu portfólio aí para mostrar para as produtoras e para entrar no mundo do audiovisual. Então, gente, essa é a sua chance para começar a produzir e dirigir seus filmes. Aproveita aí o nosso desconto de 50%, clica aí no nosso botãozinho vermelho, corre porque ele está acabando, daqui a 7 minutos ele desaparece, então clica aí para a gente garantir o desconto e poder fazer o curso aí pela metade do preço, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, não tem problema, primeiro garante aí seu desconto, depois entre em contato com a nossa equipe, temos uma equipe aí sempre à disposição para tirar todas as dúvidas, para mostrar também os outros cursos para você, e, como falei antes, pode clicar aí para garantir, você não está inscrito automaticamente, você pode pensar a forma de pagamento, fiquem tranquilos que a gente pode ir elaborando tudo isso juntos. Bom, pessoal, tem uma última perguntinha aqui, Mara, que apareceu aqui para mim. Opa, essa aqui, ó. Vamos mostrar.
Ó, o Henrique perguntou, vai ter curso de documentário com a Mara? Olha só, Mara, na EBAC a gente ainda não tem, mas tá com algum plano? Se me convidarem, mas por enquanto eu mesma só se a EBAC me convidar mesmo, porque realmente eu ainda não pensei nisso. Nossa, vamos pensar alguma coisa então, né? Acho bem legal, muito bom. Bom, Mara, foi muito obrigada por você ter vindo, foi um prazer ouvir essas histórias, ouvir suas dicas, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer, o meu filho estuda na EBAC, então eu, assim, fiquei muito honrada e contente de participar, e espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa do que eu disse para a carreira de vocês, para o futuro de vocês, e desejo muito boa sorte. Eu acho que o audiovisual é um mercado muito amplo, de futuro. Agora tem que esperar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento. Tem muita gente trabalhando. Eu cheguei num ponto onde eu preciso de mais estrutura para trabalhar, então eu estou num compasso de espera, esperando os meus projetos, que já estão inscritos na Ancine, serem aprovados. Mas, para quem está começando, que está na vontade de fazer uma guerrilha, tem caminho, tem chance de trabalhar, e eu acho que é um mercado incrível que vai cada vez mais se abrir. Que bom, que lindo, assim seja. Bom, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Se você curtiu essa conversa, gente, dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube, que é o EBAC Online, curte lá e se inscreve. A gente tem já vários outros eventos da área de direção e produção, teremos alguns próximos também, então fiquem ligados no ebaconline.com.br para garantir a sua inscrição para as próximas conversas. Se lá no YouTube você viu algum curso que você curtiu, deixa um comentário aí embaixo. Se às vezes é uma pergunta, um comentário para o convidado, a gente repassa para ele também. E se você se interessa pela área de pós-produção, eu te convido também para eventos que vão acontecer na semana que vem. A gente vai ter uma maratona de pós-produção, totalmente dedicada a algumas áreas, a área de edição, matte painting, motion design, então vale dar uma olhadinha, vai ser bem legal. Bom, última chance aí de clicar no botãozinho vermelho para garantir seu desconto. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Mara. Obrigada a todos. Obrigada, viu? Tchau. Boa noite. Até logo.